Meu nome é Ineli Cessna, eu sou coach de liderança há 5 anos. Alguns de vocês aqui são meus clientes e amigos e agradeço muito a presença de vocês. Eu sou brasileira e eu moro nos Estados Unidos já há 26 anos. O ano que vem vai fazer 27 anos que eu estou nos Estados Unidos e 27 anos que eu vivi no Brasil. Então, ano que vem eu vou estar no meio a meio. Eu tive uma carreira profissional muito bonita, de 15 anos como advogada de empresa. E eu tive a oportunidade de observar liderança em todos os níveis empresariais, desde o dono das empresas, porque eu trabalhava com ele, e observei liderança a nível regional, a nível executivo, local, até mesmo na manufatura. Eu trabalhei também em parceria com colegas do mundo inteiro e tive a oportunidade de observar a liderança em culturas diferentes, como que a liderança se manifesta em culturas diferentes. Recentemente, eu fundei o Instituto Next Level Leadership, que tem como missão capacitar líderes de dentro para fora. A liderança de dentro para fora é a liderança que foca no estado emocional, mental e espiritual do líder. Porque nós entendemos que o estado interno do líder vai ser refletido na sua realidade externa. Então, a liderança de dentro para fora é aquela que busca a liderança de nós mesmos. Porque se nós não conseguirmos nos liderar, nós não conseguimos liderar ninguém mais. Então, nós entendemos a liderança como habilidade fundamental na construção de uma vida de amor e de sucesso. E à medida que cada um de nós, que mais pessoas conquistam essa habilidade de liderança, melhor vai ser o mundo em que nós vivemos. O Instituto agora tem 3 programas. O primeiro programa é o programa gratuito que vocês estão participando hoje, que é o programa de liderança de crise. Esse programa tem aulas todas as segundas-feiras em português, nós estamos começando hoje, e nas terças-feiras em inglês. Desculpa que está aqui em inglês, Tuesday. Deveria ser segunda-feira, às 5 da tarde para vocês. É um programa gratuito para quem quiser se inscrever, então sintam-se à vontade de convidar amigos e de retornar na segunda-feira que vem. O nosso outro programa é o programa Mastermind Next Level Leadership. Esse é um programa de 8 meses. Nós acabamos de formar a primeira turma de graduados nesse programa, se formou em março, foi uma turma maravilhosa. E o próximo programa vai começar em outubro. É de outubro a maio, com 16 eventos online, 2 vezes por mês. 7 sessões de coaching individual para cada participante e 7 sessões de coaching em grupo e mais o fórum comunitário no Facebook, onde a gente compartilha ensinamentos, textos, vídeos, enfim, é um fórum bem interessante. E o terceiro programa é o programa Liderando o Líder, que é um programa de maestria para quem já se formou no Mastermind. Então, é isso que nós estamos oferecendo hoje através do Instituto. Agora nós vamos iniciar a apresentação desse evento hoje. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu pude notar aqui durante a pandemia que muitos aspectos interessantes se revelaram em mim e nas pessoas ao meu redor. O primeiro deles foi o frenético. Aquele que saiu comprando papel higiênico pela cidade, fazendo estoque em casa de tudo que ele poderia imaginar que precisasse. O segundo que eu percebi é o desconfiado, que ele não quer nem colocar o nariz para fora da porta, né? O terceiro é o preguiçoso. Essa é a minha filha entrou bastante nesse aspecto. Fica no sofá e não sai do sofá nem para tomar banho, especialmente nos dias de frio. O terceiro que eu percebi é o nervoso. Meu marido entrou muito nesse aqui. O nervoso, que achar o culpado. Quem fez isso? Eu quero culpar alguém, eu quero xingar alguém, mas eu não sei quem. Era o nervoso. E esse aqui fui eu.
o obsessivo. Comecei a limpar tudo, coloquei uma jarrinha com cândida na porta da minha casa, todo mundo tinha que limpar o sapato, daí teve que tirar o sapato, enfim. Esse foi eu. E aí tem o medroso, né? Aquele, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo lá fora? E esse foi eu por um tempo também. Motivação, vamos entrar em forma. Energia, energia. Aí o próximo que eu vi, aquele lá, não, agora então vamos só comer comida saudável, a natureza vai vir para minha cozinha, já que eu não consigo ir para a natureza, eu vou trazer a natureza para minha cozinha. Aí logo no dia seguinte era eu, essa aqui, eu era assim, eu estava assim, comendo todos os cookies e bolos que eu vi pela frente. E aí tem o extrovertido, aquele que sente falta dos amigos. Cadê meus amigos? E não vê a hora de entrar na próxima reunião online. E tem o introvertido, aquele que não quer ver ninguém e que não tem muita vontade de participar de nada online. Mas em um momento ou outro dessa pandemia, eu testemunhei e eu experienciei todos esses aspectos em mim mesma e nas pessoas ao redor de mim. Mas o fato é que mantenham a calma, está tudo bem. E eu coloquei esse sinalzinho aqui, porque eu não sei se vocês sabem da história desses panfletos com a coroa em cima. São panfletos que agora ficaram muito populares, eles aparecem muito online, Keep Calm. Mas esses panfletos eles foram distribuídos pela coroa inglesa na época da Segunda Guerra, por volta de 1939. E eles distribuíram por toda a Inglaterra esses panfletos para acalmarem a população durante a guerra. E eu achei que seria um panfleto muito interessante agora, para nós mantermos a calma, que está tudo bem. Todos esses aspectos que nós estamos vendo em nós e nos outros são normais. Porque a crise, ela traz à tona todos os tipos de reações e abordagens. Porque a crise tira a nossa sensação de normalidade. É como se nós estivéssemos diante de um precipício. A incerteza diante do que está à nossa frente é tão grande que parece que o terreno sobre o qual nós nos apoiamos não vai mais estar lá para nos apoiar. A incerteza, o desconhecido que surgem com a crise fazem com que nós paramos para reavaliar. O cenário à nossa frente muda tanto que nós não temos outra opção senão respirar um pouco mais profundamente e trazer para a nossa consciência o momento presente, no aqui e no agora. Então, a nossa ferramenta de sucesso hoje é a observação neutra no aqui e no agora. Porque a crise é um chamado urgente do aqui e agora que já não pode mais esperar. E isso é o que é assustador. Para nós entendermos essa ferramenta de sucesso, a observação neutra no aqui e no agora, eu vou apresentar logo em seguida um vídeo bem curto, que eu agradeço muito a Gabriela, foi ela que me trouxe a consciência desse vídeo. Mas eu quero, antes de mostrar o vídeo, levantar aqui que a chave principal dessa ferramenta é a palavra neutra. É a neutralidade. Numa circunstância de crise, às vezes fica muito difícil para nós mantermos a neutralidade. E o que é a neutralidade? O vídeo que nós vamos assistir é o vídeo de uma criança encarando uma situação de mudança, que parece semelhante à nossa situação de crise, como você vai ver, e eu peço que você perceba a reação dela. Como que ela lida com o desconhecido e como que essa criança naturalmente exercita a observação neutra no aqui e no agora. Então vamos assistir esse vídeo.
Eu não sei se vocês perceberam logo no início do vídeo que ela parou ali para olhar. Ela ficou um tempinho refletindo. A dificuldade que a gente tem em manter a neutralidade nesse momento de crise é porque quando nós nos observamos internamente, nós nos deparamos com duas forças poderosíssimas dentro de nós. A primeira é o instinto. É o momento em que a gente olha para a nossa frente e tudo mudou. O próximo passo está muito diferente dos passos anteriores. Então tem algo dentro da gente que grita, não, para, não continue. É território desconhecido à nossa frente. Você vai morrer. Para. Esse é o instinto. O instinto é a voz de todos os nossos ancestrais que praticaram todas as manobras de sobrevivência para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Essa é a memória que está arquivada dentro de nós a nível celular, daquilo que nos manteve seguros por milhares de anos, desde os tempos pré-históricos até hoje. Essa é a voz do medo, está tentando nos proteger. É a voz do medo com a intenção de proteção. A experiência humana, ela é pintada por gerações de sangue, de suor, de morte, de nascimento, que deixaram memórias estampadas nas nossas células como se fossem tatuagens. O instinto é a expressão dessa memória. O instinto é a força visceral dentro de nós que busca a nossa segurança, a nossa proteção e a nossa sobrevivência. Mas existe uma outra força dentro de nós. E essa força é a intuição. A intuição é a parte dentro de nós que grita, vamos lá, vamos adiante, aventura. Você vai viver, você vai voar. Vamos em frente. O instinto é a voz da nossa alma, que vem alavancada por uma força de vida universal que está em constante expansão, que está sempre buscando o nosso próximo passo de evolução. O instinto é aquilo que propulsiona, que impulsiona o movimento, apesar do medo. Desculpa, a intuição é aquilo que propulsiona o movimento, apesar do medo. A intuição é essa força propulsora, ela coloca o medo em movimento, ela nos dá coragem de dar o próximo passo em direção ao desconhecido. É a voz da esperança, é a voz dentro de nós que está buscando a nossa própria evolução, a nossa expansão e a nossa elevação. Elas estão jogando como se fosse um cabo de guerra dentro de nós. Uma puxa de um lado e a outra puxa do outro. O instinto nos paralisa, nos faz pensar e refletir e não reconhece o futuro e se mantém no medo. E a intuição se mantém na esperança, na aventura, na evolução, na expansão e está querendo dar o passo adiante. Isso gera internamente uma confusão, uma desconfiança, uma polarização, como se fosse um caos dentro de nós. E aí todos esses aspectos diferentes da nossa personalidade começam a vir à tona. A presença dessa confusão, dessa desconfiança, dessa polarização é um sinal de que nós precisamos praticar a observação neutra no aqui e no agora. Precisamos observar a nós mesmos, a nossa situação, mas com uma perspectiva objetiva, uma perspectiva desapegada, que pode permitir a infusão da criatividade e da inspiração. Então, através dessa neutralidade, nós nos tornamos hábitos a ver o que realmente está acontecendo, ao invés de simplesmente projetar os nossos medos diante de nós. A observação neutra significa isso, significa a observação sem contração, sem negação. A observação neutra é simplesmente a testemunha do que está presente, sem interpretações. Então, a prática da observação neutra pede com que nós nos concentramos na nossa respiração, no nosso batimento cardíaco,
no que está presente emocionalmente, mentalmente, com neutralidade, sem necessidade de ter que alterar isso, ou de ter que controlar, ou de ter que manipular nada. É simplesmente a observação do aqui e do agora, sem julgamentos dualistas, sem o certo e errado, o bem, o mal, o bonito, o feio, o que deveria ser, o que não deveria ser. E à medida que nós fazemos isso, nós minimizamos as projeções dos nossos medos e nós abrimos espaço para um fluxo maior de inspiração criativa que nos dá força para navegar pela crise. Eu gostaria de dar um exemplo disso para vocês. Na época do 11 de setembro, quando houve o ataque nas Torres Gêmeas em Nova York, eu estava trabalhando, eu tinha viajado um dia antes para Miami. E eu estava numa reunião juntamente com meu marido, com o Michael, e durante essa, era uma reunião grande de umas 30 pessoas, e durante essa reunião, a reunião foi interrompida para nos avisar que um avião tinha acabado de atacar as Torres Gêmeas. E eles ligaram a televisão na sala da reunião e nós vimos o ataque das Torres Gêmeas. E logo depois que todos nós assistimos isso, começou um rebuliço. Todo mundo começou a falar, meu Deus, o que está acontecendo? Na época, eu me lembro que eu falei bem claramente, nós fomos declarados guerras. Isso é uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. Nós estamos em guerra. E o meu marido, o Mike, na época, ele era o presidente da Mars, ele sentou naquela reunião exatamente como ele está sentado agora. Com essa cara assim, silêncio completo, absoluto, imóvel, totalmente congelado praticamente. E na época eu pensei, mas por que ele tem que fazer alguma coisa? Mas não, ele sentou naqueles minutos de silêncio e ele ficou lá eu não sei quanto tempo. E aí acho que ele ficou lá pelo menos uns 5 minutos sentados enquanto todo mundo estava num rebuliço. E aí ele pediu para que cada um levantasse e fosse ligar para as famílias, do trabalho, avisar que a gente estava tudo bem. E aí ele deu continuidade. Mais tarde nós voltamos e continuamos a reunião. Mas na época eu não sabia o que ele está fazendo, mas hoje eu percebo que como líder, ele simplesmente não fez nada. Ele entrou em alinhamento com ele mesmo, ele entrou em observação neutra do aqui e do agora, sem interpretações, sem julgamentos, sem certo e sem errado. A mesma coisa aconteceu no ano de 2018, nós tivemos esse é um exemplo pessoal agora, nós tivemos um incêndio aqui na nossa vizinhança e nós tivemos que sair de casa em urgência, largamos tudo e fomos embora. Quando nós chegamos no hotel, nós ligamos a televisão e vimos que a nossa rua aqui estava toda incendiada. E eles estavam chamando a nossa rua de um verdadeiro inferno. E na hora que eu, o Mike e os nossos 2 filhos vimos isso na televisão, nós paramos, nós nos demos a mão e entramos em completo silêncio. Silêncio. E depois de uns 2 minutos, a gente pediu luz. Nós pedimos a luz, que a luz estivesse com nós, que a nossa casa estivesse cercada de luz e que a vizinhança estivesse cercada de luz. E, por incrível que pareça, a nossa casa continua aqui. Depois de 1 mês, nós pudemos voltar para ela. Mas existe também um outro exemplo bíblico muito lindo. Eu não sou nenhuma perita na Bíblia, mas esse exemplo bíblico me vem à tona. Porque acho que é em Mateus que ele fala que teve uma tempestade no meio do lago de Galileu, uma tempestade imensa, e os discípulos estavam no barco junto com Jesus Cristo, e Jesus Cristo estava dormindo embaixo do barco, na hora da tempestade. Como que alguém dorme num barco na hora da tempestade? Então, eu vejo isso como exemplo de Cristo, onde ele entrou nesse lugar de observação neutra do aqui e do agora, e que os discípulos achavam que ele estava dormindo, mas ele estava na realidade naquela observação neutra.
E a partir disso aí ele voltou e acalmou os mares. Esse é o exemplo da Bíblia. Mas a gente vai agora praticar, vamos praticar essa ferramenta agora, nesse momento. Então eu vou pedir para todos vocês para entrarem, trazer sua atenção para esse momento presente, se concentrar na sua respiração, no seu batimento cardíaco, na energia de vida que corre nesse momento pelo seu sangue, pelas suas veias, e simplesmente permanecer nesse espaço neutro dentro de você por alguns minutos. Enquanto você estiver cultivando essa prática, eu vou compartilhar com você aqui, com vocês, uma música. A letra dessa música é uma letra bastante significativa, considerando o que a gente está vivendo agora com essa pandemia. Então, eu peço que você concentre-se nesse espaço neutro dentro de você e utilize a letra dessa música como forma de inspiração, deixando que essa música banhe as suas células e imaginando, como a música diz, qual é o mundo que você está criando. Você pode também usar essa música como um fundo para uma meditação, uma contemplação, se você quiser alongar o seu corpo, ou se movimentar, ou dançar, fica a seu critério. Mas aqui está a música. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, you were no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. Every night I lie in bed, your brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. What the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. For the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may
lying there, the brightest colors in my head. A million dreams, a million dreams, a million. Agora a gente vai permanecer em silêncio por 2 minutos. Eu tenho aqui algumas perguntas para vocês refletirem. Vocês podem refletir sobre essas perguntas na sua própria meditação, simplesmente olhando para dentro. Ou se vocês preferirem, vocês podem escrever num papel as suas respostas, as suas reflexões. Espero vê-los todos na semana que vem. Estou animada com o exercício do diário que nós vamos fazer com a Gabi. A Gabi vai estar gerenciando isso, então espere ouvir um comunicado dela a respeito de como esse exercício vai prosseguir. Muito obrigado, um bom dia. Fica aqui uma bênção de luz para todos vocês na nossa caminhada, para que tudo se manifeste com graça, com facilidade, com elevação e com a força desse universo dentro de nós e fora de nós. Muito obrigada. Amém.